Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série de lógica de programação com Java. Na última aula, nós vimos como o Java funciona, né? O que é JVM, JRE, JDK, entendemos suas diferenças, o que é bytecode. Agora vamos começar a programar de verdade. Então nessa aula nós vamos aprender o que são variáveis, como declará-las, os tipos de dados e escolher o tipo correto. Então a variável ela é uma área nomeada que será armazenada na memória RAM para informações que serão temporárias, isto é, quando o programa ainda está em execução. Então imagine a seguinte variável. Ela vai ser do tipo int, o nome dela vai ser idade e ela vai receber o valor de 20. Então int representa o tipo de dado, ou seja, os tipos inteiros, valores numéricos que sejam do tipo inteiro. Idade é o nome da variável, que é você que define, mas não pode ser definido de qualquer jeito, tem algumas regrinhas. Igual é um valor de atribuição, tá? Então, e aqui nós temos o valor 20, que é o valor atribuído à variável idade. Quando você executa um programa Java, ele é carregado na memória RAM, pois é extremamente rápido, tá? Milhares de vezes mais rápido até do que o SSD ou o HD. A memória RAM, ela é volátil, tá? E o que é volátil? Uma memória RAM ser volátil quer dizer que ela perde as informações, as informações são apagadas dela a partir do momento que você desliga o computador. Então, para armazenar informações temporárias, a memória RAM ela é perfeita. Já vocês vão ver que é uma linguagem fortemente tipada. Isso significa dizer que toda variável ela precisa ter um tipo definido no momento da declaração. Os tipos primitivos são os mais básicos e não são objetos, então ele armazena o valor diretamente. Então, primeiramente, nós temos o tipo byte, que ele armazena um byte, tá? Que é aproximadamente 8 bits, e tem um intervalo aproximado que vai de menos 128 até 127. Então, para valores pequenos, que eu quero economizar memória, eu posso usar o tipo byte. Então, para a idade mesmo, eu posso usar o tipo byte. Nós temos o short também, que ele armazena 2 bytes. Tem um valor aproximado de menos 32.768 até 32.767. Então, os números inteiros cabem bem dentro desse intervalo. Nós temos também o tipo int, que ele armazena 4 bytes ou 32 bits. Tem esse valor aproximado aqui, tá? Que é um valor muito grande. Então, vou deixar aqui. Então, ele vai desse valor negativo, né? Até esse valor aqui. O valor inteiro ele é padrão, ele é usado na maioria dos casos, tá? Nós temos o long, que ele armazena o dobro, né, de memória aí do int, então ele armazena ali 8 bytes. Tem esse intervalo aqui de valores. Então a gente usa o long para quando o número inteiro ele é muito grande, tá? Então a gente aí está falando de milhões, bilhões, trilhões. Temos o float, que armazena 4 bytes. Tem esse intervalo aqui de valores. E quando eu preciso de valores numéricos, decimais e que não exija muita precisão, aí eu uso o float. E vocês vão ver que tem uma regrinha na hora de declará-lo que a gente precisa colocar o F no final do número. Temos o double, que armazena 8 bytes. Tem esse intervalo aqui de valores e é usado para cálculos numéricos que sejam decimais mais precisos, tá? Então ele é o padrão para valores decimais. Nós temos o char, que armazena 2 bytes, tem esse intervalo aqui de valores, e ele é usado para armazenar um único caractere. Nós temos o boolean também, que ele basicamente é true ou falso, ou seja, verdadeiro ou falso, e é usado para condições, né, decisões lógicas. Nós também temos os tipos não primitivos, ou tipos por referência. Diferentemente dos tipos primitivos, eles não guardam valores diretamente, mas sim um endereço, que é uma referência, na memória. Mais especificamente na memória heap. E aí precisamos entender a diferença entre stack e heap, que é um conceito um pouquinho avançado para iniciantes, mas é bom você entender agora. Stack, ou pilha, nada mais é do que a memória usada para armazenar métodos e variáveis locais. Ela é rápida e organizada. Então, heap já é a área na memória onde armazenamos objetos, strings e arrays. Então, quando você utiliza o new para criar um objeto, você está pedindo espaço no heap. Então, a stack é como uma pilha de pratos. Então, você vai ver que a stack ela segue um padrão LIFO, last in, first out, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Então, quando você tem uma pilha de pratos, o primeiro prato a lavar é o último que você adicionou. O heap é como um depósito gigante, onde você guarda objetos e utiliza etiquetas nesse objeto para depois encontrá-los, tá? Então, é a referência, é o tipo referência nesse objeto. Então, eu tenho um objeto, aponto a referência para ele para poder localizá-lo. Então, aqui nós temos um exemplo, tá? String nome igual a new string João.
Então, a variável nome, ela vai ficar na stack, mas o texto João vai ficar no heap. É interessante falarmos também sobre as classes wrappers, que são as versões objetos dos tipos primitivos. Então, para o tipo int, nós temos uma classe integer. Para o tipo long, nós temos uma classe long. Para o tipo double, nós temos uma classe wrapper double. Então, mais à frente, quando vocês verem orientação objeto, vocês vão ver que essas classes wrappers permitem recursos de orientação a objeto, assim como são úteis em coleções, tipo da release, set, que só aceitam objetos e possuem métodos úteis, que só utilizando vocês verão quais são. Algumas regrinhas para você criar uma variável, tá? Deve começar com letra, cifra ou underline, outro caractere não é permitido. Não podem começar com número, não pode usar palavras reservadas do Java. Então vocês vão ver que na IDE, quando você usa uma palavra reservada, ele fica de uma cor diferente. E o padrão mais comum de seguir é o camel case, tá? Então, quando você tem palavras compostas, tá? Então, por exemplo, quantidade de pratos. Então, quantidade vai ser tudo minúsculo. Quando chegar no D, eu coloco D maiúsculo, o E minúsculo. Segunda palavra. Depois pratos, eu começo com P maiúsculo e sigo tudo minúsculo. Então, o camel case é como se fosse a córcova de um camelo, tá? Então, o camelo vem aqui reto, por exemplo, aí tem a córcova, aí segue reta, tem outra córcova. Então, essas córcovas seguem, é como se fosse a letra maiúscula da próxima palavra, tá? Nós também temos constantes, que são variáveis que definidas como final, tá? Que são constantes, não podem ser atribuídas, né? Reatribuídas depois de criadas. Então, quando definimos uma constante, a gente sempre define o nome dessa variável em caixa alta, tá? Nós também temos os castings, que são a conversão dos tipos. Nós temos o cast implícito e o explícito. O cast implícito ele é automático. Então, quando o tipo que eu quero reatribuir essa variável for maior do que a original, o Java faz isso automaticamente. Então, por exemplo, quando temos uma variável int x igual a 10 e eu quero reatribuir esse valor x para uma variável double. Então, a gente viu que a variável double suporta um valor muito maior do que o tipo int. Então já vai fazer esse casting implicitamente, tá? Automaticamente. Mas vocês verão que um valor int que só é somente 10, double vai passar a ser 10.0, tá? O que não vai mudar nesse caso absolutamente nada, mas fica aí a curiosidade. Já o casting explícito é feito de forma manual. Então, quando o tipo de dado que eu quero fazer esse casting for menor do que o original, eu preciso fazer de forma manual. Então, temos aqui uma variável double x igual, recebe 9.8. E eu crio uma variável b do tipo int, e para fazer o double, eu coloco os parênteses e o tipo de dado que eu quero fazer essa conversão, que no caso é int. E logo mais à frente, o x, que é a nossa variável original. Então já vai truncar esse valor e vai arredondá-lo, ou seja, vai remover as casas decimais. Então ele vai armazenar por menor inteiro. Então se eu tenho 9.8, o menor inteiro de 9.8 é o próprio 9, tá? Então ele não vai arredondar para 10, ele vai arredondar para o menor inteiro, que é o 9. Em questão de precisão, isso não é bacana. Vamos falar agora um pouco sobre entrada e saída de dados. Para saída de dados, nós temos o famoso system.out.println ou .print. Para entrada de dados, nós temos o scanner, a classe scanner. Mas vamos ver isso na prática com um projetinho aplicado. Nós estamos aqui na nossa IDE para criarmos esse programa aí, esse exemplo para treinarmos aquilo que estudamos, tá? Então a gente vai criar um programa que vai ler o nome do usuário, a idade e o peso, e vai exibir essas informações aqui na nossa tela. Então já estamos aqui dentro do método main, e a primeira coisa que vamos fazer é criar uma classe scanner, tá? Então vamos criar aqui a nossa classe scanner, então vem aqui a classe scanner, tá? Do tipo Java Útil, o pacote Java Útil no caso, e vamos colocar aqui o nome de leitor. Vai ser igual a new scanner, e aqui a gente vai dar um system.in para dizer que vamos usar esse scanner aqui para dentro do nosso programa. Agora, a gente precisa exibir para o usuário a informação que queremos, tá? No caso vamos pedir o nome dele. Então, a gente vem aqui, system.out.println, tá? Ou ponto .print mesmo. A diferença do print para o println é que o println vai quebrar a linha. Então, digite seu nome. E aqui precisamos criar uma variável para guardar esse nome, tá? Então, qual o tipo mais adequado para guardar nome? Bom, nome eu sei que é texto,
E pelo que eu vi, o tipo de dado que armazena texto, o tipo de dado não, né? Mas a classe que vai armazenar texto é o string, tá? Então a gente vem aqui, define a classe string do tipo pacote JavaLang e vou guardar nome. Então é interessante que você dê nomes intuitivos às suas variáveis, tá? Você vai ver mais à frente que você tem que programar não só para você, mas para outras pessoas colaborarem com os seus projetos. Então, se você define aqui uma variável n, então, o que é esse n? É um número? É um nome? O que é esse n? Tá? Então, defina nomes intuitivos. E aqui a gente vai usar o leitor.nextLine, tá? Então, ele vai ler e vai passar para a próxima linha. Então, ele vai ler o conteúdo da linha, vai guardar na variável nome e vai passar para a próxima linha. Agora queremos a idade, tá? Então, a gente vem aqui, mesma coisa. Então, vamos só copiar e colar aqui e mudar aqui. Então, digite a sua idade. Qual o tipo mais adequado para a idade, tá? Geralmente utilizamos o int, tá? Podemos também utilizar o byte, mas vamos utilizar aqui o int, tá? Então, int idade igual a leitor.nextInt, tá? É para guardar valores inteiros. Agora queremos o peso do usuário. Então, a gente vem aqui e pede para ele digitar o peso, tá? Digite seu peso em quilogramas. Então, eu sei que o peso ele não é um número exato, tá? Então, ninguém pesa somente 70, 71, 72. Tem pessoas que pesam 71,30, 71,40 e por aí vai, tá? Então, o tipo de dado mais adequado aqui, no caso, é o double, tá? Então, vamos utilizar o double e definimos nossa variável com peso. E aí, chama o nosso leitor.nextDouble. E agora queremos exibir na tela essas informações, tá? Então, a gente, para exibir informações, né, a gente vai utilizar o system.out.println. Mas antes, vamos utilizar aqui o método close do leitor, tá? Para que ele possa liberar recursos aí do nosso I/O, tá? Nesse caso, é o buffer de entrada associado ao teclado. Então, para evitarmos vazamento de memória e melhorar a eficiência do nosso programa, precisamos utilizar o leitor.close. Agora vamos aqui, Salt, tá? Vamos colocar aqui, perfil do usuário. Novamente, Salt aqui e vamos aqui colocar as informações do usuário. Então, nome, a gente vem aqui concatena com mais e chama a variável nome, idade, dois pontos e concatena com a variável idade aqui. E por último, o peso, tá? O peso, peso, né? Isso. E vamos rodar aqui o nosso programa. Então, vamos aqui, Victor, idade 18 e peso 70,6. E aqui ele nos traz todas as informações. Nome Victor, idade 18 e 70 pelo 6 o peso. Agora você já sabe como criar variáveis, quais são os tipos de dados e como guardar essas variáveis com valores na memória. No próximo vídeo vamos aprender a manipular essas informações utilizando operadores.